Meu nome é Júlio e em 2018 trabalhei por alguns meses cobrindo férias e turnos extras como coveiro no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Quem conhece o local sabe que, apesar de ficar no coração da cidade, cercado por prédios e pelo barulho constante do trânsito, a atmosfera lá dentro muda completamente quando o sol começa a baixar. Numa quinta-feira de inverno, por volta das 5h40 da tarde, eu estava encarregado de dar uma última checada na ala lateral e fechar um dos portões menores de ferro. A luz do dia já estava quase sumindo, restando apenas aquele tom cinzento no céu. Enquanto eu caminhava empunhando o molho de chaves, notei uma senhora idosa, vestida inteiramente com roupas pretas e um lenço na cabeça, ajoelhada em frente a um túmulo antigo de mármore escuro. Ela parecia rezar compenetrada, segurando um terço entre as mãos magras. Me aproximei com cuidado para não assustá-la e falei num tom brando. Boa tarde, senhora. Peço desculpas, mas o cemitério já vai fechar os portões. A senhora precisa se dirigir à saída principal. Ela não se virou imediatamente. Continuou olhando para o túmulo por alguns segundos, guardou o terço na bolsa e lentamente se levantou. Sem olhar diretamente para o meu rosto, ela apenas assentiu com a cabeça. Soltou um sussurro baixo que parecia um obrigado, meu filho, e começou a caminhar em direção ao portão principal. Notei que ela mancava levemente da perna esquerda, o que fazia seus sapatos arrastarem no chão de pedra, com um som bem característico. Fiquei olhando até ela dobrar a alameda e sumir de vista. Fechei o portão e fui caminhando. Meu turno acabou mais tarde naquele dia por conta de uma papelada, e eu só cheguei no meu apartamento no centro por volta de 10 da noite. Eu morava sozinho. Tomei um banho quente, apaguei as luzes e deitei na cama. O apartamento estava em silêncio absoluto. Estava quase pegando no sono quando, de repente, meu corpo travou de alerta. Vindo do corredor estreito que ligava a cozinha à minha sala, eu ouvi um barulho. Um som rítmico, lento e absurdamente familiar. Era o som nítido de sapatos arrastando no piso de taco, exatamente como os passos daquela idosa. Meu coração disparou. Sentei na cama sem fazer barulho. A porta do meu quarto estava entreaberta, deixando passar apenas um feixe fraco de luz que vinha da janela da rua. Olhei fixamente pelo vão da porta, em direção à penumbra da sala. O ar do quarto ficou congelante num piscar de olhos. Parada bem no meio da minha sala, de costas para mim, estava a silhueta exata daquela idosa de preto que eu havia mandado embora horas antes. Ela estava imóvel, com a cabeça levemente inclinada para baixo, exatamente na mesma posição de quando rezava no cemitério. Eu não consegui gritar, não consegui me mover. Fiquei paralisado na escuridão por o que pareceram horas, encarando aquela figura, rezando mentalmente para acordar daquele pesadelo. Em algum momento da madrugada, a exaustão me venceu e eu acabei apagando. Quando amanheceu, a sala estava vazia e a porta de entrada continuava trancada por dentro com a chave na fechadura. Pedi as contas do cemitério na mesma semana. A sensação de que o nosso trabalho pode criar um vínculo e decidir nos acompanhar até o nosso refúgio mais seguro mudou algo dentro de mim para sempre. Meu nome é Altamiro e passei mais de 30 anos trabalhando como coveiro no cemitério municipal de uma pequena cidade histórica no interior de Minas Gerais. Cidade pequena tem disso. Todo mundo se conhece e cada sepultura conta a história de uma família que você cruzava na padaria. No outono de 2021,
Fui encarregado de realizar uma exumação de rotina em uma quadra muito antiga, um pedaço do terreno que não recebia sepultamentos há quase um século. A família precisava do espaço para um novo parente. Comecei a cavar logo pela manhã. A terra ali era pesada, escura e cheia de raízes grossas. Depois de quase 3 horas de trabalho físico exaustivo, a minha enxada bateu em algo sólido. Limpei o excesso de terra com as mãos e encontrei a madeira de um caixão. Mas havia algo muito bizarro ali. Conforme fui limpando as laterais, percebi que os detalhes em metal e os apoios de ferro da urna estavam virados para baixo. Aquele caixão tinha sido enterrado de cabeça para baixo, completamente invertido na terra, e não havia nenhuma placa, cruz ou identificação sobre quem estava ali. Aquilo me deu um arrepio imediato. No interior, as pessoas antigas diziam que enterrar alguém de cabeça para baixo era um ritual usado para que a alma nunca encontrasse o caminho de volta para a superfície, ou para ocultar alguém que a própria terra rejeitava. Fiquei um tempo imóvel, apoiado no cabo da pá, olhando para aquela madeira podre no fundo do buraco. Foi nesse momento de silêncio que o terror se instalou. Vindo diretamente de debaixo da terra onde eu estava pisando, e não de dentro do caixão, eu ouvi 3 batidas secas, pesadas e abafadas. A vibração foi tão forte que eu senti o impacto na sola das minhas botas. Dei um pulo para fora da cova, apavorado. O cemitério estava deserto. Não havia máquinas trabalhando, não havia ninguém por perto. O som tinha vindo das profundezas, logo abaixo do caixão invertido. Larguei as ferramentas lá mesmo, avisei o supervisor que estava passando mal e fui para casa. Tentei me convencer de que tinha sido apenas uma acomodação de terra ou uma raiz se partindo sob o meu peso. Mas a minha própria razão e consciência insistia em me desmontar. Deitei na minha cama por volta das 11 horas. Minha casa era uma construção antiga, com piso de tábua corrida de madeira. Eu estava embarcando no sono quando o barulho começou. Diretamente debaixo do chão, embaixo da minha cama, bem na direção de onde ficava a minha cabeça, vieram as mesmas 3 batidas secas. A madeira do piso estalou com a força do impacto. Eu dei um salto da cama, acendi as luzes e olhei para o chão, com o coração na boca. Não havia nada. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Toda vez que eu apagava as luzes para dormir, as 3 batidas ecoavam debaixo do piso. Era como se aquela coisa que eu perturbei na terra estivesse tentando me avisar que não importa onde eu deitasse a minha cabeça, ela estaria logo abaixo esperando. Acabei mudando de profissão e de casa, mas até hoje, antes de deitar em qualquer cama, eu fico apreensivo e morrendo de medo de ouvir aquilo de novo embaixo de mim. Meu nome é Roberto e trabalhei como coveiro em um grande cemitério no Rio de Janeiro por quase 10 anos. Quem é de fora costuma achar que o nosso maior medo é ver um caixão quebrando ou ouvir um barulho estranho vindo das catacumbas. Mas a verdade é outra. O maior pavor de quem trabalha entre os túmulos é a dúvida. É olhar para alguém caminhando pelas alamedas e simplesmente não saber se aquela pessoa é de carne e osso ou não. Isso aconteceu em uma tarde abafada de novembro. Passava das 5h45 e o cemitério fechava os portões rigorosamente às 18 horas. Eu estava perto da administração, guardando algumas ferramentas, quando olhei de relance para a quadra 7. Uma área mais antiga, cheia de mausoléus de mármore escurecido pelo tempo. Vi um homem caminhando por ali. Ele vestia um terno cinza, muito bem cortado,
e segurava uma única rosa vermelha na mão direita. Ele andava devagar, com passos calmos, olhando para os lados como quem procura uma sepultura específica. No automático do serviço, respirei fundo e fui caminhar na direção dele para avisar sobre o horário de fechamento. Peguei o caminho de paralelepípedos e, enquanto me aproximava, reparei nos detalhes. O sapato dele brilhava de limpo, o terno não tinha um único amassado e o cabelo estava perfeitamente penteado. Ele parecia um homem de negócios comum, que talvez tivesse saído do escritório no centro da cidade e passado ali para visitar um parente antes de ir para casa. Uma cena banal, totalmente normal. Quando eu estava a uns 20 metros dele, o homem dobrou à esquerda, entrando em um corredor estreito entre duas fileiras de túmulos altos. Eu apressei o passo. Foram no máximo 3 segundos entre o momento em que ele sumiu atrás do reflexo do mármore e o momento em que eu cheguei na boca daquele mesmo corredor. Eu entrei no corredor pronto para falar. "Boa tarde, senhor. Já estamos encerrando." Mas a frase morreu na minha boca. O corredor, que tinha uns 30 metros de extensão e terminava em um muro sem saída, estava completamente vazio. Não havia nenhuma porta de mausoléu aberta, nenhuma árvore onde alguém pudesse se esconder, nenhum desvio. O homem de terno cinza simplesmente não estava mais lá. Meu coração deu um baque estranho. O silêncio do cemitério pareceu pesar 100 quilos nas minhas costas. Olhei para os lados, andei até o final do corredor, mas não havia viva alma. Uma sensação horrível de frio subiu pelas minhas pernas. Eu dei as costas, saí dali quase marchando depressa e fui direto para o portão principal. O vigia da guarita já estava com a mão na corrente para passar o cadeado. "Oh, seu Agenor?" chamei, tentando disfarçar o tremor na voz. Um homem de terno cinza, bem arrumado, passou por aqui agora correndo? Avisou ele que estava fechando? O vigia parou, me olhou sem entender nada e respondeu de pronto: "Que homem de terno, Roberto? Não passou ninguém por esse portão na última hora. O último sepultamento foi às 4:30. Depois disso, o movimento zerou." "Tá maluco?" Eu não disse mais nada. Só balancei a cabeça, peguei minha mochila e fui embora. O terror dessa história não está em um grito ou em uma aparição assustadora. Está no fato de que aquele homem parecia tão real, tão vivo e tão comum, que até hoje eu me pego pensando: quantas outras pessoas eu cruzei, cumprimentei com um boa tarde, ou dei informações dentro daquele cemitério achando que eram apenas visitantes quando, na verdade, já faziam parte daquele lugar há muito tempo. Meu nome é Wagner e trabalho como coveiro há 12 anos em Campinas. O nosso dia a dia é pesado, tanto pelo esforço físico quanto pela carga emocional de lidar com o luto das pessoas o tempo todo. A gente aprende a blindar a mente para conseguir trabalhar, mas tem dias em que o cansaço é tanto que as barreiras da nossa realidade parecem ficar mais finas. Era uma terça-feira caótica de verão. Tínhamos enfrentado uma sequência de 3 sepultamentos difíceis sob um sol escaldante, seguidos pela limpeza de uma ala de túmulos abandonados que havia sofrido vandalismo. Terminei meu expediente por volta das 19 horas, completamente exausto, com o corpo doendo e a mente vazia. Peguei minhas coisas no vestiário, caminhei até o estacionamento interno dos funcionários, que já estava quase deserto, e entrei no meu carro. O interior do veículo estava abafado. Dei a partida, liguei o rádio bem baixinho para espairecer
e comecei a dirigir em direção à saída do cemitério. Enquanto esperava o vigia abrir o portão principal, olhei de forma automática para o espelho retrovisor interno para alinhar o carro. Meu coração pareceu parar por um segundo inteiro. No reflexo do espelho, sentado bem no meio do banco de trás do meu carro, estava uma criança. Era um menino de uns 6 ou 7 anos, vestindo uma bermuda escura e uma camiseta listrada. Ele estava com as mãos no joelho, chorando silenciosamente com as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. O susto foi tão violento que eu pisei no freio com tudo, fazendo o carro dar um solavanco. Girei o corpo imediatamente para trás, olhando diretamente para o banco traseiro, pronto para encontrar algum garoto que tivesse entrado ali por travessura. O banco estava completamente vazio. Não havia ninguém. Respirei fundo, passei a mão pelo rosto e tentei me acalmar. É o cansaço, pensei. Minha mente está pregando peças por causa do dia pesado. O portão se abriu, saí do cemitério e peguei a avenida em direção à minha casa. O problema é que conforme eu avançava pelo trânsito da cidade, aquela sensação desconfortável de estar sendo vigiado começou a crescer. O ar-condicionado do carro parecia gelado demais, criando uma névoa fina nos vidros. Olhei para o retrovisor interno novamente. Ele estava lá. O mesmo menino, na mesma posição, chorando. Mas dessa vez, conforme eu olhava fixamente para seu reflexo, ele lentamente levantou a cabeça e olhou direto para os meus olhos através do espelho. O olhar dele era de um desespero profundo, sem vida. Olhei para trás fisicamente pela segunda vez. Nada. O banco continuava vazio, mas bastava eu voltar a olhar para a estrada e dar uma piscada de olho no retrovisor para ver a silhueta da criança ali, encarando a minha nuca. Dirigi os 30 minutos restantes até a minha casa sem olhar para o espelho nenhuma vez, prendendo a respiração. Quando estacionei na minha garagem, saí do carro correndo e tranquei as portas. Até hoje, quando entro no carro, após um longo dia de trabalho no cemitério, a primeira coisa que eu faço é jogar a minha mochila no banco de trás, só para ter a certeza física de que aquele espaço já está ocupado. Meu nome é Samuel, e o relato que vou deixar aqui é a razão pela qual eu nunca mais pisei em um cemitério, nem mesmo para visitar o túmulo dos meus próprios parentes. Isso aconteceu em Belo Horizonte, no ano de 2019, quando eu consegui um emprego como coveiro plantonista noturno. No meu primeiro dia, cheguei ao local por volta das 18 horas. O supervisor da administração me recebeu no portão principal, me entregou as chaves do almoxarifado, explicou as rondas básicas que eu deveria fazer para verificar os cadeados dos mausoléus e se despediu, dizendo que precisava ir embora por conta de um compromisso. Fiquei sozinho na guarita. Senti um frio na barriga natural de quem está estreando na profissão, mas decidi ir até a salinha de apoio dos funcionários para tomar um café e me organizar. Quando empurrei a porta de madeira da sala, notei que a luz estava acesa. Sentado à mesa, tomando café em uma caneca de louça, estava um homem de meia idade, vestindo o uniforme cinza clássico dos coveiros veteranos da prefeitura. Ele sorriu, muito simpático, e disse: "Opa, você deve ser o Samuel, o novato. Senta aí, meu jovem, pega um café." Fiquei aliviado ao ver que teria companhia naquele primeiro turno. O homem se apresentou como Valdir. Ele era extremamente comunicativo e passou as primeiras horas da noite me ensinando os pormenores mais peculiares do serviço. Ele me deu dicas valiosas sobre como a terra se comportava na madrugada
e soltou alguns conselhos que achei que fossem apenas trotes de veterano. Samuel, se você estiver fazendo a ronda perto da quadra dos túmulos de gaveta na parede e ouvir alguém sussurrar o seu nome, não olhe para trás. Só continue andando e ignore. O segredo desse lugar é o respeito e o silêncio. Trabalhamos juntos naquele mesmo turno por um ano inteiro. O seu Valdir era o parceiro perfeito. Dividia o lanche, contava histórias sobre a cidade e me ajudava nas rondas mais pesadas nas noites de chuva. Em meados de 2020, chegou a minha época de tirar as minhas primeiras férias regulamentares de 30 dias. Me despedi do seu Valdir no final do último turno e fui aproveitar o descanso. Quando o mês acabou e eu retornei ao trabalho em uma segunda-feira à noite, entrei na salinha de apoio, esperando encontrá-lo ali com a sua tradicional caneca de café. A sala estava vazia e a luz apagada. Fiz a primeira ronda sozinho e, por volta da meia-noite, cruzei com o zelador antigo da prefeitura, um senhor que cuidava da manutenção pesada do cemitério durante o dia, mas que tinha ficado até mais tarde para resolver um problema hidráulico. "Ô, seu Francisco", chamei. "O seu Valdir tá de férias também? Cheguei hoje e não encontrei ele no posto. Ele prolongou o descanso?" O seu Francisco parou o que estava fazendo, me olhou com uma expressão confusa e franziu a testa. "Valdir? Que Valdir, Samuel? De quem você tá falando?" "Uai, o seu Valdir, o coveiro que faz o plantão da noite comigo aqui na salinha desde que eu entrei. Há um ano", respondi, achando que ele estava brincando. O zelador empalideceu visivelmente. Ele largou as ferramentas no chão, segurou no meu braço com uma força surpreendente e falou com a voz trêmula: "Meu filho, do que você está falando? Você sempre trabalhou completamente sozinho aqui todas as noites. Não tem nenhum outro funcionário escalado para o turno da madrugada além de você." Meu estômago deu um nó completo. "Não, o senhor está enganado. Vem cá", eu disse, puxando o homem pela manga da camisa até a sala de apoio. Acendi a luz e apontei para o quadro de cortiça na parede, onde ficavam algumas fotos antigas das equipes de trabalho do cemitério. Eu procurei com o dedo até achar uma foto específica e apontei direto para o rosto do homem com a caneca de louça. "Aqui, ó. Esse homem aqui, o seu Valdir. Ele trabalha comigo toda noite." O seu Francisco olhou para a foto, deu 2 passos para trás e levou a mão à boca. Quando ele olhou para mim, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. "Samuel, esse homem da foto realmente trabalhou aqui no plantão noturno, nessa mesma salinha da noite. Ele era um grande amigo de todos aqui. Mas ele sofreu um infarto fulminante bem ali naquela cadeira e faleceu. Isso já tem uns 5 anos. Eu não consegui responder. Olhei para a cadeira vazia, olhei para a foto na parede e senti todo o peso daquele último ano desabar sobre as minhas costas. Para quem olhava de fora pelas câmeras de segurança ou de longe, eu passei 360 noites conversando com o vento, dividindo o meu café com o vazio e sendo treinado por uma presença que já pertencia àquela terra há muito tempo. Deixei o crachá em cima da mesa, saí pelos portões e nunca mais voltei.